ponto que não existe. Me investigaram 10 anos sem parar e agora eu vou começar a desafiar todos eles. Tudo tem seu tempo. É o tempo que Deus manda a gente falar as coisas. E agora é o meu momento. Justamente, é o seu tempo. Você tem a história do Matusalém que o senhor citou aí. Eu vou perguntar. Mas antes você vai me ter que responder a questão da mídia. Falta o terceiro item aí que tem que me responder, a questão da mídia, que sempre foi benevolente, o senhor sempre foi benevolente com ela e de repente ela se atacou. Não, você tá, Toninho. Eu tô querendo te apertar, sim. Eu posso falar uma coisa? Eu vou te responder. Eu tô querendo te apertar, sim. Você é porque um homem. Aliás, eu esqueci de elogiar o estúdio. Eu acho que nem a Rede Gazeta tem um estúdio igual a esse. Obrigado. Eu acho que não tem, não. Eu agradeço ao meu arquiteto Renato Paldez e o meu amigo Sérgio Tirello. Eu fiquei impressionado com a estrutura que vocês têm aqui na TV Sul, entendeu? Você está enganado. Você está totalmente enganado com essa sua pergunta aí. Eu fui muito mal para a mídia. Foi? Muito mal. O Marco Madureira é um homem que os cachoeirenses conhecem. O pai dele, o grande João Madureira, um médico. Doutor João Madureira. Doutor João Madureira, um médico famoso aqui. O Marco Madureira, nós temos uma história juntos. Porque ele foi presidente da Assembleia, depois nós elegemos Ricardo Ferraço. Primeiro o ato de Ricardo Ferraz foi trair Madureira e Zé Carlos Grátis, inventando, os mais velhos lembram, uma CPI do concurso. Ele não resistiu o Ricardo Ferraz não teve, ele era o presidente da Assembleia, quem elegeu ele foi eu e Madureira, e ele não teve força para combater o que falaram. Cada um concurso, quiseram caçar Madureira, quiseram caçar a mim e perderam. Madureira apoiou muito da mídia naquela oportunidade, muito, tá? Foi em 95. Aí eu virei presidente depois do Ricardo Ferraz. Depois tem uma história interessante sobre isso. Interessante, é tão interessante, você me pergunta qual é a história que eu vou contar. Aí o Madureira quis se vingar da mídia. Esta é a pura verdade, não existe outra verdade. Então ele virou presidente da Comissão de Finanças por 8 anos. Então toda vez que vinha o orçamento do Estado para ser votado na Assembleia, se tinha 100 milhões para comunicação, ele tirava 99.900, deixava 100 reais. O maquiavélico aqui sou eu que eu sabia disso. Você sabia. Então você está me perguntando, fazendo eu confessar uma verdade. Ele deixava... O maquiavélico aqui sou eu. Ele tirava 99.900. Inclusive, muitos desses recursos nós jogamos para Ministério Público e Poder Judiciário. Eu sei disso. Eu fiz lá. Ninguém esconde o que está no orçamento do Estado nos últimos 20 anos. Muito bem. Aí, desde a Assembleia Velha. Só podia fazer propaganda na mídia se... Eu não vou fazer mais isso, nunca mais. O dia que eu voltar para a política, eu vou abrir as pernas. O Paulo Atum já gastou 700 milhões, se não 700, por aí, com a comunicação. E eu nunca fui contra gastar dinheiro com a comunicação. Mas não do jeito que Paulo Atum está gastando. Está dando até nojo você ligar um canal de televisão. Só dá Novo Espírito Santo e já está servindo o exército e continua novo. Você está entendendo? Então, a verdade é essa. Eu fui na pilha de Madureira, aprovei tudo e quem caiu do cavalo fui eu. Então, eu não fui bom para a mídia, muito pelo contrário. Para votar lá alguma coisinha a favor de uma verba para a mídia era sofrida. Mas eu entendo isso. Hoje eu tenho um bom relacionamento com a imprensa e eu sempre respeitei muito o jornalista. Tá? Olha, eu criei a tribuna de imprensa na Assembleia, eu dei toda a condição de trabalho ao jornalista. O que eu não aceito, sabe, Toninho, é o jornalista me entrevistar. Rapaz, eu tenho brigas todo dia com jornalista, porque eu falo, rapaz... Entrevistar, deixa eu fazer aqui. Pera lá, se ele me entrevistar, aqui. Só um minuto, ele me entrevistar, eu falo, ponha o que eu estou falando no seu jornal, aí no outro dia é tudo o contrário do que eu falei. Isso é que eu não aceito no jornalista. Mas aí ele fala assim, mas deputado, o senhor sabe como é que é, né? Eu tenho que falar com o editor, né? Com o chefe, né? O editor dos grandes jornais é o Paulo Artur. O editor dos grandes jornais
é o governador Paulo Arthur. Pelo menos até hoje. Mas daqui uns dias... Manda quem paga. Eu não sei se é só quem paga. Eles têm um esquema antigo aí, entendeu? É outra situação. Mas no meu caso específico, Zé Carlos Grátis, graças a Deus, eu nasci com esse dom. Eu tenho a força popular. Como o Rogério disse aí hoje. No meio do povão, eles não vão conseguir me derrotar. Eu disputei 7 eleições e ganhei as 7. E você para o duro nessa que eu vou disputar. O Rogério Medeiros, na matéria, ele diz assim, ó: apesar dos problemas da justiça, o ex-deputado mantém a popularidade junto à classe de baixa renda que o saúda nas ruas. Mas isso é verdade, é verdade. Quem me conhece é porque eu fiz aquele slogan: conheceu, ficou amigo. Eu sou amigo do povão, entendeu? Gosto do povão. Se eu chegar lá no Zumbi agora, a galera vai me abraçar. Eu tive em Cachoeiro em 1990, eu fiz uma campanha de um mês aqui, tive quase 700 votos. Mas agora vou entrar na história do Matusalém, para não esquecer da história do Matusalém, porque o senhor ontem, essa semana, né, entrou com recurso na justiça pedindo para ser julgado pelos processos que estão tramitando na justiça. Por que isso? As pessoas pedem para não ser julgado, e o senhor pede para ser julgado. Peraí. A contramão. É contramão não. Peraí. Quem quer protelar julgamento é bandido. Porque veja bem, tem casos impressionantes. Tá? Eu vou pedir uma audiência com o presidente do tribunal, porque eu fui presidente da Assembleia 3 vezes. Eu conheço todo mundo ali naquele tribunal e sei como funciona o tribunal, sei como funciona o Estado. Como eu disse para você, eu fui um deputado competente, eu fui um deputado, por isso que eu não agrado a certas pessoas. Não sou essa Assembleia aí. Na verdade, tirando um deputado lá, que me desculpe meus colegas parlamentares, essa Assembleia é um cartório do Paulo Artung, né? Um cartório do Paulo Artung, ela não existe. Uma Assembleia que, se você quiser... Já percebeu que se eu vira e mexe, o senhor não consegue esquecer o Paulo Artung? Eu não consigo. O Paulo Artung, eu durmo, sonho, acordo com ele. Entendeu? Dona Rita não tem ciúme, não? Tem, muito ciúme. Dona Rita tem ciúme, não? Tem ciúme, mas Rita fala assim: meu filho, esquece Paulo Artung. Eu falei: como que eu vou esquecer esse moço que me prendeu 5 vezes? Entendeu? Então não posso esquecer Paulo Artung, tá? O dele está reservado para lá para frente. Hoje nesse programa nós vamos falar dele, não vamos? Vamos, mais de hora do governo sério dele, vai perguntar para mim, né? Então, aí eu fiz uma petição ao tribunal pelo seguinte: eu tenho hoje, com a entrada do prefeito Sávio Martins, eu tenho pelo menos uns 50 processos, que é com o prefeito de Una, ex-deputado Zé Ramos, que eu quero falar dele aqui depois num documento aqui, e ex-presidente da Assembleia, vice-presidente por 3 vezes. Ele foi meu vice 3 vezes. Tá? Zé Ramos. Zé Ramos, é prefeito de Una. Eu tenho processos com o prefeito de Santa Teresa, Gil Samar, um homem de bem, e presidente da Amunis. Eu tenho processo com o prefeito de Nova Venécia, outro prefeito de qualidades, foi deputado comigo de primeira grandeza. Eu tenho vários processos. Tenho processo com o Mateusão, um homem popular, tanto é que todos eles ganharam. Não funcionou essa história da mídia. Tenho processo com o Rudinho, que é deputado estadual, com o Luiz Carlos Moreira e com o Sérgio Boy. São 3 deputados. Então são 8 autoridades que têm foro privilegiado. Isso